Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, e queria referir que, em relação às questões que aqui nos traz e que nos colocou, que tem a ver com a reforma do poder local e que está muito subjacente também àquilo que foram as imposições por parte da Troika e que quer o PSD, o CDS e o PS assumiram, aceitaram, e como bem o Sr. Ministro também aqui referiu, que tem uma visão economicista porque não reconheceu. O Sr. Ministro e o seu Governo também têm, senão não apresentava estas mesmas medidas. Não, o Sr. Deputado se calhar que estava distraído. Bom, Sr. Ministro, mas dizer que nós não acompanhamos, quer o conjunto das medidas, os anúncios, porque as propostas concretas ainda não as conhecemos e esperávamos que o Sr. Ministro também pudesse referir mais algum aspecto sobre essas questões. Nós não acompanhamos nem as medidas que foram anunciadas, nem as medidas que constam do dito memorando da Troika, porque, na nossa opinião, configuram uma destruição do poder local democrático. É isto que nós estamos a assistir, a uma subversão. O que se pretende com o conjunto destas medidas é terminar e atacar com aquilo que foram as conquistas da Revolução, com aquilo que foram as conquistas da população e, como bem o Sr. Ministro aqui reconheceu, que contribuíram de uma forma decisiva, contribuíram bastante para o desenvolvimento a nível local, para a melhoria da qualidade de vida das populações. Neste conjunto de anúncios que está colocado, o Sr. Ministro e o seu Governo pretende terminar com a participação, reduzir significativamente a participação nas autarquias por parte dos eleitos, pretende terminar com a pluralidade e a colegialidade dos órgãos, ataca profundamente a democracia, ataca a autonomia do poder local democrático, e isto nós de facto não podemos acompanhar, porque este conjunto de medidas efetivamente pretendem subverter tudo aquilo que foi esta conquista e esta evolução. Mas o Sr. Ministro também referiu aqui e queria que pudéssemos também desenvolver um pouco essa ideia, porque considera que o modelo está esgotado, que tem um conjunto de debilidades, mas ao mesmo tempo reconhece de facto o seu grande contributo para o desenvolvimento, porque o poder local e aquilo que foi o conjunto de investimentos ao longo de todos estes anos não se limitou, e foi de facto um passo decisivo ao nível das infraestruturas, mas não se limitou aí, foi mais longe, que permitiu a instalação de um conjunto de equipamentos em muitos municípios, permitiu a concretização de um conjunto de projetos. Se não fossem muitas das autarquias do nosso país, não teria sido possível a descentralização cultural e desportiva, por exemplo, só para dar alguns exemplos, mas isso não é referido e parece que é ignorado daquilo que de facto foi esse grande investimento e contributo. Nesta reforma que coloca, fala muito em eficiência. Aliás, acho que foi das palavras mais referidas da eficiência do poder local. Mas, Sr. Ministro, uma das medidas que propõe e que está também, uma delas está no programa da Troika, que é a redução de trabalhadores, impor uma redução de trabalhadores nas autarquias. Queria-lhe colocar como é que pretende fazer isso, tendo em conta que as autarquias têm autonomia financeira e administrativa, está de facto a colidir com essa mesma autonomia do poder local, dotar-se dos meios que necessita para poder fazer face às suas competências e poder assumir as suas responsabilidades, mas coloca também a redução de chefias. O Sr. Ministro diz que é preciso mais eficiência e diz que é preciso melhorar os serviços. Bom, mas esta redução de chefias, para já queria referir, quando fala na poupança de 40 milhões de euros, ela não é bem assim, porque estes são trabalhadores da administração pública, alguns da administração central, alguns da administração local, mas deixam de ser chefias, mas regressam à sua carreira, ou seja, o seu salário continua a ser pago, a não ser que o Sr. Ministro pretenda despedi-los. Mas esperemos que não seja por esse caminho. Mas ao reduzir desta forma as chefias, o que está a colocar é a inoperacionalidade em muitos serviços públicos. Por isso, estas medidas que o Sr. Ministro aqui coloca, de facto, além de visarem atacar o poder local democrático, visa atacar também os serviços públicos. E provavelmente, atacando os serviços públicos, irá prestar também, não irá servir melhor as populações. Por isso, não compreendemos este conceito de eficiência e consideramos, de facto, Sr. Presidente, eu pedia que, à semelhança como das outras intervenções, nós todos ouvimos... É preciso fazer silêncio na sala para a Sra. Deputada poder usar da palavra em condições. Tenha a vontade. Sr. Ministro, queria... O Sr. Ministro referia, então, este aspecto da eficiência, mas a nosso ver, de facto, o que visa é afastar e degradar os serviços públicos à população.
dizia que o objetivo desta reforma, reconhecendo, embora que haja aqui objetivos economicistas, na nossa opinião, de facto, o que isto configura, o que este conjunto de anúncios e de medidas configura, vão exatamente nesse sentido, porque o Sr. Ministro não concretizou, nomeadamente a reorganização administrativa, porque há uma imposição, e aliás, na resolução do Conselho de Ministros, o Governo assume que pretende reduzir freguesias no nosso país, mas quais são os critérios que vão ser aplicados? O Governo vai aplicar critérios de régua e esquadro, vai aplicar critérios economicistas para reduzir estas mesmas freguesias, porque nós estamos a falar, de facto, de um poder local, de um conjunto de autarquias que contribui bastante, tem um trabalho muito importante junto à população, contribui bastante para resolver problemas de proximidade das pessoas, e aquilo que o Sr. Ministro vem nos referir é que, de facto, em nome desta eficiência, em nome do cumprimento do programa da Troika, porque o programa da Troika agora também é pretexto, serve para tudo, em nome de tudo isto, o que pretende é contribuir para a desertificação de um conjunto de localidades. E isto é importante que também seja colocado no debate, porque, a par de um conjunto de encerramento de serviços públicos que já se verificou em muitas localidades do nosso país, de escolas, de centros de saúde, de CTTs, entre outros, o encerrar a freguesia significa, de facto, que essa localidade fica mais desprotegida, em que as pessoas não têm um serviço público. Ou seja, e de facto contribui para a desertificação dessas mesmas localidades. Mas, Sr. Ministro, diga-nos então quais é que são os critérios que estão subjacentes a este objetivo de redução de freguesias. Em relação às questões da lei eleitoral, Sr. Ministro, nós também não acompanhamos aquilo que são os objetivos deste Governo, porque o que está em causa não é aumentar a eficiência, nem é, como também o Partido Socialista aqui colocava, que é um modelo de maior democracia. Muito pelo contrário. O que está aqui em cima da mesa é, de facto, um ataque e um empobrecimento da nossa democracia, e é, de facto, a redução da participação. Sr. Presidente, vou terminar, mas só para concluir, então, esta ideia, o que está aqui colocado em causa é, de facto, a redução da pluralidade e afastamento de um conjunto de forças políticas da participação nas autarquias, porque o que vai fomentar com estas medidas é, de facto, menos transparência, menos controle democrático e fomentar a corrupção. Sr. Ministro, e isto nós não podemos acompanhar de forma alguma. Para terminar, só para dizer que quando refere, e não podemos desligar isto, porque está subjacente a todas estas medidas, de facto, critérios economicistas, a redução do número de vereadores. Bom, se há aqui um objetivo de redução de despesas, o Sr. Ministro certamente também terá os mesmos dados que eu, só cerca de 1/3 dos vereadores no nosso país é que estão em regime de permanência. E, de facto, a redução do número de vereadores, o que vai significar é que há um conjunto de forças políticas que não vão poder participar no órgão executivo se pretende um órgão plural e colegial. Disse, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, bom, nesta audição muitas questões foram colocadas por nós, mas de respostas concretas, infelizmente, não as obtivemos. Gostávamos de conhecer melhor e perceber melhor, efetivamente, os anúncios estão feitos, mas no concreto, quais é que são essas propostas e como é que o Governo pretende implementar estas medidas. Sr. Secretário de Estado, uma pergunta muito concreta e rápida que lhe queria fazer era, o Governo, obviamente que isto vem já de trás, mas há um conjunto de dívidas aos municípios, nomeadamente em relação à área da educação. Queria perguntar ao Sr. Secretário de Estado quando é que o Governo pretende cumprir e fazer os pagamentos que são devidos a esses mesmos municípios. E queria fazer uma consideração, uma referência, porque de facto de respostas obtivemos poucas. O Governo não gosta muito que nós façamos esta referência a esta reforma de associar, e porque ela revela evidentemente isso, uma visão economicista. Aliás, o Sr. Ministro referiu, mas o que nós ouvimos nesta audição é a necessidade de reduzir freguesias, é reduzir transferências das verbas do Orçamento de Estado para as autarquias, é reduzir trabalhadores, é reduzir desfios, bom, é reduzir. Fala-se em eficiência, mas pouco se tem em conta aquilo de facto que são as necessidades do poder local e a necessidade de dotar o poder local democrático, quer seja os municípios, quer seja as freguesias, quer do nível de meios que são necessários para que possam exercer as suas competências em condições. Nós não estamos aqui a dizer, e queria aqui referir que
Em relação, por exemplo, à questão do setor empresarial local, nós de facto há um conjunto de empresas municipais que foram criadas que nós nos opusemos e que não tivemos efetivamente contra essa proliferação. Mas, Sr. Presidente, eu gostava de facto de conseguir terminar a minha intervenção, até para cumprir o tempo, e queria mesmo cumprir, já não vou cumprir, mas para terminar. Mas, Sr. Secretário de Estado, mas até tendo em conta a interrupção, mas, Sr. Secretário de Estado, por parte do PCP, nós iremos continuar a intervir e temos apresentado sempre propostas no sentido da salvaguarda, da defesa, do aprofundamento do poder local democrático e daquilo que foram as conquistas de Abril. E é nesse sentido que vamos continuar a trabalhar. E consideramos que estas medidas e estes anúncios que foram apresentados pelo Governo, que merece o acordo, quer do CDS, do PSD naturalmente, também do PS, não vão nesse sentido. E por isso nós não podemos acompanhar efetivamente essas mesmas medidas e consideramos que a sua concretização vai de facto empobrecer a democracia, não vai significar mais eficiência, vai degradar os serviços públicos e vai tornar um poder local democrático ainda mais enfraquecido e menos democrático.